Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, continuando nossa série sobre as minhas impressões, percepções e contextos de livros sagrados. Vamos para o maior épico da Índia. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar do Bhagavad Gita e, por consequência, do Mahabharata, porque é um livro que está dentro de outro livro. Eu vou explicar isso melhor. Se você nunca ouviu falar nessas palavras que eu estou falando e está confuso já de início, fica tranquilo. É do sânscrito, vem lá da Índia Antiga. A gente não precisa ficar sabendo dos nomes agora. O importante é entender o que eles trazem. Talvez você já tenha ouvido falar numa música que chama Gita, que é do Raul Seixas, exatamente em homenagem ao Bhagavad Gita, porque Gita é canção. E nessa música ele canta trechos do Bhagavad Gita. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar, a letra A tem meu nome, entre outras coisas. A gente está falando da Índia Antiga, então o Bhagavad Gita deve ter sido escrito por volta de 200 a.C. e tradicionalmente é creditado a Vyasa, ao mestre Vyasa, que teria ditado para Ganesha os trechos do Bhagavad Gita e do Mahabharata. O Mahabharata é considerado o maior poema épico do mundo. Ele tem 200 mil versos individuais e seria mais ou menos o equivalente a 10 vezes a Ilíada e a Odisseia juntas. E ele é dividido em livros. Então, livro 1, livro 2, sabe? Ele é tão grande que existe até uma superstição que diz que não traz bons augúrios ler até o fim. Então ele é gigantesco e num desses livros você tem um capítulo que é o Bhagavad Gita, que é esse livro mais especial. O Mahabharata, ele é todo importante, fala dos deuses, de homens, mulheres e aquela coisa toda. E aí você chega no Bhagavad Gita, que é a sublime canção, a canção do Senhor, a canção divina. Traz ali o ensinamento mais importante do que todo o resto. Ele já foi comparado aos principais textos sagrados de outras religiões, Corão, Bíblia e por aí vai. Ele traz uma síntese, um resumo dos principais contextos do hinduísmo. A gente vai ver Dharma, a libertação, moksha, karma, yoga, entre outras reflexões que você pode ver ali. Vamos falar um pouco do que trata? Nós temos aqui um vídeo já mais ou menos antigo, de 2017, que conta resumidamente a história do Mahabharata, a história completa. Claro que é um resumo, não dá para contar 200 mil versos num vídeo, mas a gente cortou em várias partes e foi dando o principal das histórias. Basicamente, o que a gente vê nisso? A gente vê uma família que acaba criando um conflito, se separa. Nós temos o lado bom e o lado mal. O lado bom tem que fugir, tem que se esconder. E eles passam lá uma temporada em vários lugares e tal, e eventualmente eles voltam para ter o direito de reinar, de governar. É uma família de governantes. E a família má não quer entregar. Então começa a guerra. Uma guerra grandiosa, exércitos enormes, aquela coisa absurda. E tem uma figura muito importante que talvez você já tenha ouvido falar, que é Krishna. Ele é um avatar de um deus chamado Vishnu, que é o que ajuda na coordenação, no gerenciamento, na manutenção da vida e da humanidade. Ele fica neutro, aí os dois lados da família vão pedir ajuda, ele oferece ou a sua arma mágica ou ser cocheiro. O lado bom escolhe ele como cocheiro, porque não importa as armas. Estar próximo de Krishna já vale tudo, já vale uma vida. E o outro lado, o lado mal, escolhe a arma mágica lá dele. Em determinado momento, esse personagem que tá como Krishna, como cocheiro da sua carruagem, começa a entrar em crise. O nome dele é Arjuna. Eles vão até o centro da batalha, antes da batalha começar, e Arjuna vê sua família do outro lado, porque é uma família que brigou. Seus primos, mestres, estão tudo ali. E ele pensa, como é que eu vou guerrear com essa gente? E aí começa o Bhagavad Gita. É Krishna dando uma lição de moral em Arjuna. Por que que Arjuna deve cumprir seu objetivo, deve cumprir sua missão, deve enfrentar a luta. Aqui a gente tem vários níveis de interpretação. Da luta interna, dessa quase que estereotipação do bem contra o mal, do seu dever, do que você deve fazer. Na história completa, você vê tudo isso acontecendo. No Mahabharata, você vê o porquê, os motivos, as características e tal. Chega no momento do Bhagavad Gita, temos ali toda essa construção de Krishna dando um puta sermão, ensinando um monte de coisa pra gente e pra Arjuna. Depois ele aceita ir pra guerra e nós temos o fim do Bhagavad Gita e a continuação do Mahabharata. E aí nós temos o fim, que é super bonito e tal. Se você quiser, temos o vídeo aqui. É só você dar uma olhada lá também. É claro que o Mahabharata, esse livro maiorzão, nunca chegou completo pro português. O que nós temos? Versões. Resumos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar esses textos, eu não tinha muito costume de ir em sebo, então eu não achava o Mahabharata para vender. Até que certo dia eu fui numa grande loja e
encostado assim, sabe? Embaixo de um carrinho, isolado ali sozinho. Eu achei esse livro aqui, ó, Mahabharata, pelo Vyasa, com tradução de um cara chamado Navichandra Sundarji Mugi. Não sei exatamente quem é esse cara, mas aparentemente ele é um goiano. Temos aqui aquilo que eu falei para vocês, ó, Vyasa ditando para Ganesha. E aí o que nós temos? Nós temos 18 capítulos, mais uma segunda parte, com mais 11 partes, contando sobre o Mahabharata. Se não me engano, cada capítulo equivale a um livro resumido. Não sei exatamente qual foi a fonte que o Navichandra usou para traduzir, se foi o original ou se ele foi atrás de um texto já resumido e tal, mas eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro aqui, ele me deu uma angústia muito grande, porque o começo do livro não dá para entender nada direito, sabe? Você precisa ler algumas vezes. Você vai lendo, aí você não sabe se presta atenção no nome, então foi difícil começar a ler. Depois fica um pouco mais fluido. Primeiro que você entende a linguagem do tradutor e depois que a história fica um pouco mais cadenciada. No começo é meio calma aqui, não sei o que, e assim por diante. Ler esse livro foi uma jornada muito interessante, porém, no meio desse livro nós temos o Bhagavad Gita. Esse aqui é uma versão da editora Pensamento, existem várias outras, toda editora praticamente vai ter um Bhagavad Gita próprio, sabe? Nesse Mahabharata aqui que eu mostrei pra vocês, tem o capítulo do Bhagavad Gita, mas você consegue facilmente, inclusive tá aqui indicação no link, tá? Indicação na descrição do vídeo. E aqui você tem esses ensinamentos de Krishna que eu comentei. Então vou dar uma olhada, vou mostrar aqui pra vocês. Tem um momento que Krishna fala assim: "Hás de saber, entretanto, ó Arjuna, que a verdade, apesar de ser desconhecida pelos fanáticos e intolerantes, é essa, que ainda que os homens adorem vários deuses e várias imagens e tenham diferentes concepções da deidade adorada e até pareçam as suas ideias ser contraditórias entre si, toda a sua fé se inspira em mim." Krishna, então, trazendo essa imagem como a sua própria imagem, como universal, como o grande Deus e tal. E olha que legal, vou falar uma outra parte aqui que lembra outras religiões, que é o seguinte: só pelo verdadeiro amor e verdadeira devoção se pode chegar ao conhecimento do meu ser e conhecer e ver e penetrar a minha essência. Finalmente falar da minha relação com o livro, que é a base do vídeo, né? Eu fui muitas vezes chamado a ler esse livro e li várias vezes. Li todo ano, num período, né? Todo ano eu lia. Eu lembro que teve um dos anos que eu li 3 ao mesmo tempo, comparando. Então eu li o capítulo de um, o mesmo capítulo de outro e o mesmo de outro. Inclusive do Rafael Arraes. O Rafael tem uma versão traduzida dele, então eu lia esse e outras 2 traduções. Eu ficava assim, olhando para cada um, e não para comparar, esse tá certo, esse tá errado, mas muito mais para ver o que cada um tirou daquilo, qual a visão de cada um, qual a impressão que cada autor deixou dessa obra tão incrível. E quer saber o mais louco? Eu tenho a impressão de que eu nunca entendi esse livro. Que loucura! Eu nunca entendi de verdade. Ele traz uma sabedoria que ainda não assimilei. Então eu lia e eu era tomado pela atmosfera que ele produzia ao ler. Eu me sentia, eu falei, puta, isso aqui é valioso, isso aqui é importante, caramba, olha isso e tal. E ficava nessa, mas acabava o capítulo, eu não sabia exatamente o que eu tinha aprendido. Ou acabava o livro e sabe assim, o que eu aprendi? Não sei. Então é muito provável que das duas uma, ou realmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ou as informações que tem nele foram para algum lugar que me ajudaram em uma série de transformações posteriores. Como por exemplo, que talvez seja uma das passagens mais fáceis de compreender, é que você tem o seu objetivo, vai lá e faz. Só que tem um monte de outras coisas espirituais aqui, super importantes. Me parece que ele me enche de algo quando eu leio, mas eu não sei verbalizar. E muito menos racionalizar. O que você aprendeu com o Bhagavad Gita? Pô, Bruno, faz um vídeo sobre o conteúdo do Bhagavad Gita. Não consigo, porque vai ficar racional, vai ficar literal. O Bhagavad Gita foi um livro que eu senti ao ler. E eu não consigo reproduzir esse sentimento de uma forma didática, de uma forma filosófica, né? Estruturar, organizar. E nem sei se quero fazer. Confesso pra vocês que talvez seria algo muito legal, porque talvez eu perca essa atmosfera que o livro me proporciona. E aí a transformação não é pelo nível racional, que nunca é, mas sim pelo afetivo, pelo emocional. Então, é claro que eu indico a leitura. De novo, essa é só uma versão. E eu queria também trazer aqui como curiosidade, em 2019... nós do Conhecimentos da Humanidade fomos para a Índia com um grupo. E lá eu encontrei o Mahabharata ilustrado, obviamente. É um resumo, tá em inglês. Cada página praticamente tem essa arte e as
e os capítulos, né? Então é muito bacana, umas coisas loucas acontecendo. O grande estopim da briga entre os dois lados da família é um jogo. E é legal que eles mostram aqui. Eles mostram o jogo, tá vendo? E aqui, ó, Game of Dice, né? Então é bem interessante. Não sei se tem pra vender assim fácil, mas eu só queria mostrar como curiosidade mesmo. Essa é a minha relação e a minha história com o Bhagavad Gita. Ele é uma síntese de vários ensinamentos hindus e por isso ele é tão importante, tido como sagrado e comparável a outros livros sagrados de outras religiões. Semana passada, no primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre os Vedas. De fato, os Vedas são a grande base para os ensinamentos. Tá em dúvida? Vai no Veda lá, né, a classe sacerdotal. Já o Bhagavad Gita, ele me parece ser algo até mais prático, até mais popular e menos sacerdotal, me parece. Deixa aqui embaixo outras sugestões de reviews de livros sagrados ou outros livros que vocês gostariam que a gente fizesse algo parecido. E se você já leu o Bhagavad Gita, o que você achou? Qual foi o sentimento ou até o aprendizado que você tirou dele? Um beijo no seu coração e até a próxima.